Esse é um vídeo mais longo porque consiste em uma refutação do Conde Dom Pedro de Villanueva, que eu vou usar como um tipo de modelo de demonstração acerca da história recente do Brasil, acerca do que foi o governo Bolsonaro, o que a gente vivenciou, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, porque existe, particularmente dentro do âmbito de direita, aquela narrativa que eu chamo da narrativa do MBL, né? Que é a narrativa de que Bolsonaro, na verdade, destruiu a direita e que a gente tinha que largar o Bolsonaro, porque em vários momentos o MBL tentou assumir esse protagonismo, só que a base da direita não deu essa margem para o MBL assumir essa liderança. Então eles ficam com essa picuinha constante. Então eu resolvi hoje discutir como foi realmente o governo Bolsonaro, o que aconteceu, é, e eu vou usar como modelo esse vídeo do Conde Lopes de Villanueva porque um amigo meu enviou e eu achei interessante compartilhar com vocês. Mas antes, eu peço vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem, por aí vai. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que é importante que a gente coloque sob perspectiva que o governo Bolsonaro fez uma série de coisas e adotou uma série de medidas. A ideia de que o governo Bolsonaro não fez nada, só fez maldades e coisas do tipo, muitas vezes vem de pessoas que estão fechadas dentro de uma bolha em que determinadas informações não chegaram. Informações essas que eram bastante públicas, sabe? Era um debate principal, são coisas que efetivamente ocorreram. Então vamos lá. Vamos discutir primeiramente a parte macroeconômica do governo Bolsonaro, que foi extremamente marcado por uma consolidação fiscal e uma estabilidade, mesmo em uma situação muito problemática, porque ele teve uma pandemia no meio do mandato dele, né? Então, a gente pode falar primeiramente da tal reforma da Previdência, que era considerada, sempre foi considerada fundamental para evitar um abismo fiscal e reconfigurar a trajetória das despesas futuras do Brasil. Existe uma ameaça verdadeira, e ainda existe, para ser bem honesto, do Brasil chegar a um ponto em que ele não vai conseguir mais pagar a Previdência. O que a razão disso acontecer vem do fato de que a população brasileira envelheceu antes de enriquecer. Então nós vamos ter uma média de idade europeia, sendo que a gente não tem tanto dinheiro acumulado ainda. O que significa que, a partir de certo ponto, os jovens não vão ser mais capazes de pagar imposto suficiente para bancar a aposentadoria dos velhos. Então, uma dessas resoluções veio com a reforma da Previdência, que é a emenda constitucional 103 de 2019, que visou corrigir um sistema e gerou uma economia esperada no Brasil de 855,7 bilhões de reais em 10 anos. E também inclui medidas para combater fraudes e aperfeiçoar, de maneira geral, o processo judicial previdenciário. É importante também notar diversos aspectos da reforma administrativa dentro do país, não no sentido de uma reforma ampla através da lei, mas assim como a gente pode ver que teve uma redução de aproximadamente 60 mil funcionários públicos do nível federal, ou seja, do nível da competência dele, o que representa uma diminuição de 0,8% do PIB dos gastos anuais com a folha de pagamento entre 2019 e 2022, representando uma economia anual de cerca de 80 bilhões. É importante também que foi um período muito marcado pela digitalização massiva de diversos serviços públicos, que ajuda a barateamento e eficiência, né? E até mesmo de coisas simples, como prova de vida de aposentados. Você sabe que aposentados antes faziam prova de vida ou pessoalmente na agência do Banco do Brasil, ou por correio. E hoje eles podem fazer, pelo menos para o INSS, a nível federal, eles podem fazer isso através de aplicativo. Você também teve o marco fiscal, com auxílio de estados e municípios e proibição de aumento salarial de funcionários públicos por 2 anos, resolução do passivo da Lei Candir, gatilhos para travar gastos de estados e municípios, é, além da manutenção do teto de gastos da reforma da Previdência. Então, você também teve ali a questão da autonomia do Banco Central, que é a Lei Complementar 179 de 2021, que concedeu liberdade para assinar o Banco Central, que agora não é mais submisso aos desejos políticos do momento. Agora você tem uma autonomia. Inclusive, isso beneficiou o Brasil mesmo quando o Bolsonaro caiu, porque o diretor do Banco Central se manteve após o governo e as coisas ficaram estáveis em termos de inflação nos primeiros anos de Lula, né? Apesar de que isso já está sendo mudado porque agora Lula pode escolher o próprio. Então, você teve também uma redução da dívida pública e gastos públicos. A dívida pública do governo caiu de 75,3% em 2018 para 71,7% em 2022,
Os gastos totais do governo foram reduzidos de 193,3% do PIB em 2018 para 18% em 2022. Então, você pode ficar aqui listando uma série de coisas que efetivamente ocorreram. Falei muito da questão macroeconômica, mas você teve um marco legal de ferrovias, você teve privatizações e uma redução de 37,8% das empresas estatais federais, de 209 para 130 entre 2019 e 2022, com destaque da privatização da Eletrobras. E o programa de parcerias e investimentos arrecadou cerca de 180 bilhões em outorgas e garantiu 900 bilhões em compromissos de investimentos privados. Eu posso aqui ficar listando na economia, mas vamos listar também a questão da segurança pública. Quando o PT sai do poder, nós tivemos 62 mil homicídios anuais. No primeiro ano de Temer subiu para 65, ficou ali nessa mesma faixa no último ano de Temer, na casa dos 60, e caiu vertiginosamente para a casa dos 41 mil no governo Bolsonaro, e nessa faixa ficou estável. Então nós temos ali uma série de bons indicadores econômicos. Vale notar que todos os indicadores que você vê cair no governo Bolsonaro durante os anos da pandemia foram rapidamente recuperados logo em 2021. Você teve uma queda em 2020 e um crescimento de 4,8% em 2021, sendo que o IPEA já tinha estimado, inclusive, uma queda na taxa de pobreza para um menor índice histórico até aquele ponto. Então, olhe quantas coisas eu mencionei aqui, sem sequer chegar no mérito do Conde Lopê. Então, quando se fala, Bolsonaro não fez nada, ele queimou todo mundo. Cara, olha a quantidade de indicadores legais que eu te dei. Indicadores que, inclusive, você pode facilmente encontrar no Google. Não são indicadores ocultos. O ChatGPT, o Google e qualquer pesquisa superficial vai dar que todas essas informações que eu estou dando para vocês são inteiramente verídicas. E o que acontece? As pessoas se isolam em determinadas bolhas em que você tem cortes de falas malvadinhas do Bolsonaro e o pessoal acha que a vida é isso, né? E a vida não é isso. Então agora, dito tantas coisas assim, eu gostaria de ir diretamente para a questão que ele havia ponderado no vídeo, né? E algumas delas relacionam não à economia, não à administração, não aos homicídios, mas uma crítica bastante focada no que ele achou que é o centro do planeta, né? Que é a tal traição, destruição da direita, falta de credibilidade. Então vamos lá. Deixa eu tomar um golinho aqui. Então, falando primeiro dos primeiros 10 minutos do vídeo do Conde. O que acontece nesses primeiros 10 minutos do vídeo do Conde? Ele narra um Bolsonaro que jamais existiu. Que Bolsonaro é esse que jamais existiu? É um Bolsonaro com uma aprovação gigantesca que podia fazer o que quisesse com o Brasil. O Conde trouxe também dados em que ele não fundamentou esses dados, que o Bolsonaro teria 80% de aprovação no país. Veja. Por mais que ele estivesse sendo hiperbólico, é importante falar que a hipérbole não é bem-vinda, precisamente porque quando você fala de 80% da população brasileira te aprovando, você realmente faz o que quiser. O que é muito diferente de uma taxa de 50%. Com 80% você ganha a eleição no primeiro turno, você elege quem quiser, você forma uma base forte dentro do Congresso. E não é isso bem que aconteceu. Na verdade, o resultado da eleição de 2018, primeiro que foi para o segundo turno, e no segundo turno deu 55% do Bolsonaro e 45% do Haddad. Ou seja, é uma vitória forte e inquestionável, mas ao mesmo tempo uma vitória que não é uma margem brutal, como 60% para cima. Eu vivi um presidente que teve esse tipo de popularidade, que foi Lula. O segundo mandato de Lula teve uns 80% de aprovação, porque era um período assim, que as pessoas achavam que não iria ter a conta da corrupção, né? Ou seja, o Brasil crescia economicamente, então todo mundo ficava tranquilo, porque tinha crescimento econômico, apesar de tudo a corrupção. Mas quando parou de ter crescimento econômico, foi aí que o pessoal parou de gostar do PT, né? Mas o PT já chegou a ter 80% de aprovação. Então, eu vivi o que é algo dessa natureza. E não foi o que teve no Bolsonaro. No Bolsonaro você tinha uma resistência muito forte ao governo dele. No Congresso, o Conde falou assim, que o Bolsonaro tinha uma boa base no Congresso, a segunda maior base era do partido dele. Então, bem, ser a segunda maior base no Congresso não quer dizer que ele tinha um Congresso, né?
significa que ele não é a primeira. E mais do que isso, não sendo a primeira, ele é obrigado não só a negociar com os membros da primeira, como dos membros da terceira. E pior que isso, o seu próprio partido não é um partido como o PT, como o Partido Republicano ou como o Partido Democrata. Ou seja, partidos que existem há décadas e que estão ali fazendo políticos desde sempre, em que as pessoas às vezes nascem votando, nascem em famílias que tradicionalmente votam no mesmo lugar, estudam as mesmas coisas. Você tem think tanks relacionados a esses partidos? Não. O PSL foi um remendo que Bolsonaro usou para se eleger. Por quê? Porque o PSL, na verdade, é um partido meio que de centrão, que não tinha nenhuma ideologia clara. Eles fizeram a negociação para receber Bolsonaro, porque Bolsonaro ia ter muito voto, porque ele era muito popular. Então ele conseguiu esse partido. O que não quer dizer que os membros desse partido eram é, todos pessoas ideológicas que iam votar sempre com ele, queriam seguir ele em todas as pautas. Em muitas pautas, como eu mostrei no início, realmente ele conseguiu aprovar. Mas nem todas, nem sempre era algo que ele conseguia fazer o que quisesse, como o próprio Conde falou. A segunda maior bancada, não é a primeira, ele tem que negociar, e essas negociações muitas vezes implicam em você fazer o que aqui no Brasil é o presidencialismo de coalizão, né? Ou seja, você tem diversos partidos políticos, e esses partidos políticos eles vão disputar os mais diversos cargos. Então, muitas vezes esse pessoal meio MBL, ele fala que Bolsonaro traiu a direita porque ele nomeou fulaninho para determinado cargo. Bem, isso sempre vai acontecer enquanto você tiver uma maioria de outros partidos. Se você não tiver um congresso absoluto para um lado, você sempre vai ter uma negociação que implica também a nomeação de alguns cargos. É assim que funciona a atual conjuntura do Brasil. E mais do que isso, existe um certo amadorismo em não perceber que, para que você tenha pessoas para ocupar cargos chaves, você precisa ter escolas formadoras dentro da sua ideologia, dentro da sua perspectiva de mundo, que formem profissionais técnicos para resolver determinados problemas. Porque não adianta o cara ser um militante a seu favor, ele não saber o que fazer dentro de determinado cargo. Então você pode nomear o cara com a melhor ideologia do mundo, mas se ele não souber operacionalizar a burocracia, não sabe para quem enviar o e-mail, para quem pedir, o que é que tem que assinar, o que é que não tem que assinar, as coisas não vão andar. Então, muitas das. A gente não está num período histórico em que o partido dele poderia fornecer isso para ele, tal como nos Estados Unidos o Partido Republicano fornecia para um George Bush. E Trump, inclusive, teve um problema parecido, né? Porque ele tinha o Partido Republicano, mas ele representava uma ala minoritária do Partido Republicano e hoje é majoritária, né? Mas lá em 2016 ele teve problema em nomear cargos, ele pediu ajuda aos republicanos e constantemente isso rendeu diversos problemas, né? Pessoas que na verdade não eram aliadas deles, e aí tinha a questão de ter trapaças, vazamento de informação, e todas essas coisas que complicaram a primeira administração Trump também. Que hoje a gente nem vê mais isso, né? A gente nem vê mais esses vazamentos internos do governo Trump, precisamente porque não é mais o Partido Republicano geral. Agora ele já tem seus próprios nomes porque o movimento dele já está melhor consolidado, ele viu quem era de verdade e quem não era, e essas coisas puderam se sedimentar. E aí vem, inclusive, uma discussão que o Conde traz, que é das traições e fragmentação interna, né? Falando que Bolsonaro traiu diversos aliados, como Bibiano, Santos Cruz, Sérgio Moro, Mandetta. Então, assim, primeiramente, a gente tem que saber o que é traição e o que é demissão de uma pessoa que não cumpriu com o esperado. Quando você fala de Bibiano, ele não é um cara que antes da eleição as pessoas iam correr atrás dele, um aliado histórico, alguém que as pessoas entendiam como uma parte central do governo. Bibiano foi, ele arranjou problemas com quem o empregou, e o Bolsonaro não enxergava ele como uma pessoa central. Ninguém sabia quem era o Bibiano até o ponto que ele gerou problemas dentro da administração. Então ele foi demitido como qualquer pessoa poderia ser demitido. Não tem por que tratar ele como uma figura tão central assim. Algo muito parecido acontece com Santos Cruz. Veja, o Santos Cruz, ele não é porque ele é do exército que ele é alinhado com qualquer pessoa que é de direita. Pessoas do exército é uma carreira, é um concurso público. E no caso do cargo do Santos Cruz, acho que até de nomeação. Então, ele não tem a obrigação de ser uma pessoa alinhada ideologicamente. E se ele não for aliado com os projetos do governo, o governo pode optar por uma pessoa que vá operacionalizar seus processos. E o Santos Cruz foi muito reticente com o Bolsonaro em vários momentos. E nunca houve um momento que as pessoas falaram que o Santos Cruz estava sendo mais à direita do que Bolsonaro, estava sendo mais firme que Bolsonaro.
Não, sempre falavam que ele era mais concessivo aos inimigos de Bolsonaro do que tudo. Então, não sei por que a gente fica falando do Santos Cruz como se fosse uma figura que desde sempre todo mundo estava seguindo e que votou por Bolsonaro para Deus Santos Cruz. É só aquele pessoal que é fanático pelo exército por ser exército. Mas por trás de qualquer farda, você tem um ser humano real, com ideias reais, que pode não ser as ideias que o governo tinha naquele momento. E eu acho que houve também esse amadorismo no sentido de botar muitos militares que muitas vezes não eram nem alinhados ao próprio Bolsonaro, mas simplesmente eram militares. Outra questão ali foi o ministro Mandetta. Veja, Mandetta, apesar de ser médico formado, né, ele foi criticado quando foi nomeado no início por ele ser uma escolha política, né, por ele ter sido um político, ele já era um político eleito ali. Ele nunca foi uma figura que antes da eleição de Bolsonaro ele era um cara que todo mundo estava correndo atrás, todo mundo sabia que era Mandetta e defendia Mandetta. Então, o Mandetta não era um aliado. Ele era uma daquelas pessoas que no meio do loteamento dos cargos acabou parando no Ministério da Saúde. E durante a pandemia, em alguns momentos, parecia que ele estava de confronto com o projeto geral do governo federal. E, obviamente, quando você está dentro de uma equipe, você não pode colocar-se acima de quem lidera essa equipe. Você tem que ter todo o respeito, todo o posicionamento. Então, quando as coisas não foram para o lado do Mandetta, houve um conflito e Mandetta voltou à irrelevância que ele tinha antes. Antes ele não era famoso, depois ninguém nunca mais falou dele. Por quê? Porque ele nunca teve um brilho próprio. Agora vamos falar de alguém com brilho próprio, que é Sérgio Moro. Vale notar que o próprio Sérgio Moro hoje foi eleito, inclusive com o apoio do Bolsonaro. Um apoio que o Sérgio Moro procurou. Ele é um senador da República ainda. Sérgio Moro cometeu um erro, inclusive um erro induzido por esse pessoal do MBL. Porque o MBL precisava de um nome grande para que fosse o candidato deles à presidência, para substituir o Bolsonaro como os líderes da direita, né? E a única pessoa que tinha um nome tão bom quanto o Bolsonaro foi o Sérgio Moro. Aí Sérgio Moro saiu do seu concurso de juiz de primeiro grau e foi para a carreira política, o que foi algo que prejudicou muito o combate à corrupção, porque enquanto juiz, Sérgio Moro tinha a autoridade moral do país, porque ele botou na cadeia pessoas de todos os partidos, investigou grandes empresários, ou seja, uma pessoa muito bem reputada como juiz. Mas quando você sai de juiz para virar político, você entra em outra dimensão da vida completamente diferente. Você tem que ponderar coisas distintas, fazer negociações e coisas dessa natureza. E o que eu percebi é que, o que na verdade eu não, a população percebeu foi, Moro forçou uma briga com o Bolsonaro para tentar sair do governo, e as pessoas viram que a briga do Moro não parecia uma briga séria o suficiente para justificar uma racha no momento que a administração precisava de todo mundo junto para resolver os problemas. Era um momento que o Bolsonaro já estava começando a ser questionado, e quando o Moro faz isso, a sensação foi, poxa, não era momento de você ter uma ruptura com o governo por motivo simples. Você precisa dar um motivo bom, porque a gente sempre associou que vocês faziam parte de uma grande mudança do país conjuntamente. Então, o lado que chutar o outro primeiro por um motivo, ele tem que se justificar muito bem, porque as pessoas estão lutando por vocês na parte de baixo aqui. Então, essa foi a razão do Sérgio Moro, que hoje já voltou atrás, já está aliado do Bolsonaro de novo, faz parte do que se chama de base bolsonarista do Congresso. Então não tem nem o que falar de a traição do Sérgio Moro. O tal do boicote à CPI da Lava Toga. Cara, eu detesto esse papo de CPI da Lava Toga pelo motivo seguinte. A CPI da Lava Toga não foi a única medida que foi tentada contra o STF. E muitas vezes o pessoal do MBL, e muito motivado pelo Nando Moura, eles ficam falando essa CPI da Lava Toga como se fosse o centro do universo, como se fosse resolver todos os problemas. Mas a verdade é que você teve medidas muito mais duras do que a CPI da Lava Toga, que foram movimentadas por bolsonaristas, tanto antes, quanto durante, quanto depois da Lava Toga. Então, assim, se o cara usa a negativa da CPI da Lava Toga para não se manifestar contra os erros da STF, para mim isso denuncia a própria pessoa. Porque a CPI da Lava Toga não é o único momento da história. Por mais que você possa interpretar como um erro, eu não sei se seria um erro mesmo, ainda assim houve medidas posteriores que você poderia ter apoiado se você acha que o problema é verdadeiro. Vale notar que a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito e a função do inquérito é investigar. E honestamente não tem nada que investigar sobre o que o STF está fazendo. Eles estão abertamente prendendo gente. Eles estão abertamente violando certas leis, inventando jurisprudências
completamente destituídas da lei e do que era o padrão do STF de 1988 até 2019. Então, essa CPI da Lava Toga, por que a gente deveria acreditar que ela é tão incrível assim, né? E aí também tem aquela coisa, a Lava Jato foi destruído pelo Bolsonaro para proteger seu filho. Cara, a Lava Jato sempre foi atacada, gente. Sempre foi atacada. E vocês subestimam muito o poder da esquerda no Brasil. Isso aí é coisa de quem vive embora de direita. A Lava Jato sempre foi muito criticada e o pessoal procurou uma brecha. A Lava Jato que liberou o Lula é uma Lava Jato que foi julgada não por pessoas nomeadas por Bolsonaro, mas por um STF de maioria de pessoas nomeadas pelo próprio PT. Ou seja, o PT, os juízes nomeados por Lula julgaram Lula e entenderam que por anular o processo. Vocês acham isso é razão por causa do filho de Bolsonaro? Claro que não, porra. Claro que não. Não teve nada de destruição. A destruição foi feita pela esquerda. A esquerda tem esse poder mesmo. Sempre teve. Eles nunca tiveram fora do poder. Sempre vai ter 30, 40% da população que é de esquerda. Esse 30, 40% está localizado nos diversos centros de poder, sejam jornais, sejam por obras de literatura, seja na cultura, seja no judiciário, seja no serviço público, seja nos sindicatos. A esquerda está em todos os lugares. Ela tiveram esse poder de derrubar a Lava Jato, que interessava mais a esquerda que tudo. Você vê que derrubou a Lava Jato. Em pouquíssimo tempo, o próprio Bolsonaro estava sendo anunciado junto, porque ele é associado a esse tipo de coisa também. Então é muito importante entender que todo esse balaio está junto com o Bolsonaro em algum nível na cabeça do petista. Então, se você destrói a Lava Jato, você destrói o Bolsonaro junto. Não tinha uma outra via em que Bolsonaro se safaria por um suposto blindamento do Flávio Bolsonaro. Então, por consequência, a ideia de retorno do PT ao poder se deu por Bolsonaro não é verdade também. Em fato, da eleição de 2018 para a eleição de 2022, Bolsonaro aumentou o número de votos dele. Ou seja, Bolsonaro teve mais eleitores. A diferença é que seu concorrente não era mais o Haddad. Seu concorrente era o Lula. E o Lula tinha uma certa nostalgia com ele, porque os anos 2000 foram anos de crescimento econômico, então muitas pessoas votaram em massa no Lula e teve mais gente votando em 2022 do que nos anos 2000. Vale notar que também muito desse período foi marcado por censura de documentários anti-PT, de bolsonaristas presos, exilados, diversos jornais e diversos conteúdos censurados. Tudo isso plenamente documentado, tudo isso passou na TV, tudo isso que todo mundo conhece e que a gente tem que entender as consequências. É a mesma coisa do que você ter um jogo de futebol, onde o Flamengo perde do Corinthians, só que o Corinthians teve 5 jogadores expulsos, e aí o Flamengo ganha de 1-0. Isso é mérito do Flamengo, culpa do Corinthians, ou a gente tem que analisar se o cartão vermelho foi bem dado pelo juiz, se o juiz não foi um juiz comprado. É algo que no futebol a gente entende e na realidade também. A má conduta dos juízes leva as pessoas a entenderem que a eleição de Lula é bastante duvidosa, principalmente pela margem pequena que foi. Foi o que? 2 ou 3% de diferença entre Lula e Bolsonaro. E dentro de um ambiente que os bolsonaristas eram censurados, que Bolsonaro foi malhado pela mídia, por tantas coisas que levaram ao boicote. Então, assim, o bolsonarismo não levou o PT de volta ao poder. O PT nunca saiu 100% do poder. O PT sempre foi influente, sempre teve poder, desde sempre. Na verdade, a única derrota eleitoral na presidência que o PT sofreu desde 2002 foi precisamente com Bolsonaro. Lula venceu 3, Dilma venceu 2. E aí? O PT voltou o PT voltou ou o PT sempre foi uma força a ser temida? Aí tem aquela questão, enfraquecimento institucional em detrimento de uma seita personalista. Que instituição? Que institucional? O que é que te impede de institucionalizar seus trabalhos à reveria do Bolsonaro? Absolutamente nada. Exceto, claro, o STF, porque ele complica a situação bastante da questão da segurança jurídica para você fazer o trabalho intelectual, por causa que eles perseguiram muitas vezes, inclusive na CPI da Covid, pessoas que financiavam esses movimentos. Então o empresário fica com medo de botar dinheiro, as pessoas ficam com medo de largar o emprego para trabalhar, fazer emprego intelectual. Então não tem essa de aceita personalista que está coibindo os outros. Vocês podem fazer o que quiser. Inclusive esse pessoal do MBL continua tendo o espacinho deles, mesmo eles sendo hostilizados pelos bolsonaristas. Eles têm o espaço deles. Eles ficam lá fabricando cada vez mais uma cópia diferente do Arthur Duval, né?
que é aquele pessoal que fica entrevistando gente na rua e debatendo com gente na rua. Você tem um monte, eles continuam crescendo, eles continuam estruturados, então não tem essa de ser refém. As pessoas estão simplesmente defendendo o que elas acham que são certos, de acordo com muitas das coisas adequadas que eu estou inclusive expondo aqui. E aí vem a questão da soberania e lei Magnitsky. Primeiramente, por que os Estados Unidos está intervindo na situação de direitos humanos do Brasil e não intervém nem em Israel, nem em Arábia Saudita? Olha, os Estados Unidos não está intervindo no Brasil por causa aqui da violação de direitos humanos. Ele não tinha intervido, inclusive, até agora por nenhum motivo. Na verdade, os Estados Unidos está intervindo aqui no Brasil precisamente porque as violações de direitos humanos dentro do Brasil foram também violações que ocorreram dentro do solo americano. O Alexandre de Moraes, quando manda censurar conteúdo produzido dentro dos Estados Unidos crítico ao STF, ele está exercendo a lei brasileira em território americano, quando em território americano deveria se aplicar a lei americana. Quem publica na internet americana uma crítica ao Brasil está publicando dentro dos seus limites da liberdade de expressão americana. Se você começa a derrubar conteúdo nos Estados Unidos, o que acontece? Você violou a lei americana e por isso mesmo os Estados Unidos aplicou a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, porque é para preservar a própria soberania. É o que o direito nacional a gente chama de contramedidas, ou seja, alguém violou o direito nacional contra você, então você faz uma medida contra aquela pessoa. Então, os filhos do Bolsonaro pedirem isso ou não, eu não sei se é o mais acertado com pessoas que são brasileiras, mas no sentido de você procurar apoio para vencer um inimigo super poderoso que está tolhendo uma parte significativa da população o direito a participar da composição da soberania popular através das instituições democráticas, sobre esse sentido eu entendo que existe um Brasil que é a soberania do regime e outro que é a soberania popular em sentido mais amplo. Em termos de soberania do regime, o enfraquecimento da soberania do regime possibilita ao Brasil uma soberania popular mais forte, e eu acredito que em um futuro onde a gente tenha maior confiança nas instituições, em que não tem ninguém censurado, em que os processos sejam respeitados, eu acho que o Brasil estaria em uníssono condenando uma intervenção dessa natureza e ajudaria inclusive a gente a reagir. Porque uma parte da população, vamos falar a verdade, gostou dessa medida porque entende que as pessoas que estão no poder não representam mais elas. Que elas não pertencem a esse Brasil e elas querem pertencer a esse Brasil, e essa é uma medida que talvez permita que elas pertençam a esse Brasil. Então, no sentido aqui que a gente precisa conversar não é uma idolatria geral do Bolsonaro como uma pessoa brilhante, inteligente, maravilhosa, bonita, mas acima de tudo entender que Bolsonaro é um representante de uma parcela significativa da população, é um representante eleito, ou seja, ele está prismando uma série imensa de interesses. Quando você corta e tolhe os direitos dele, você também está tolhendo por tabela os direitos de milhões de pessoas que botaram seu voto nele e botaram seu apoio expresso e foram para as ruas apoiar ele. Então não é um tema pequeno, porque não é só sobre ele e sua família. É também todas as pessoas que têm seus direitos tolhidos na medida em que a restrição da liberdade de expressão dele, a restrição dos direitos políticos dele, a restrição da liberdade de direitos políticos dos seus apoiadores também implica uma restrição geral das pessoas de serem representadas por quem elas querem ser representadas. Então, toda aquela análise do Conde resta aqui refutada. Eu me pergunto se sobrou coisa sobre coisa, porque eu acho que eu fiz uma demolição total do argumento do Conde aqui. E eu peço vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem, por aí vai. Se vocês gostaram desse vídeo, continuem aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.